Esse é nosso último programa em 2021, ano marcado por muitas vitórias populares na América Latina contra o neoliberalismo. Desde o Peru, onde o povo elegeu um professor rural, passando pelas formidáveis vitórias do sandinismo na Nicarágua e do chavismo na Venezuela, a heróica resistência da Revolução Cubana contra o Império e a eleição de Xiomara Castro em Honduras, até chegar ao Chile, onde os estudantes, como naquela canção de Violeta Parra, acenderam a chama sagrada da rebelião que derrotou a Constituição pinochetista e elegeu um jovem líder estudantil para presidente. O emocionante encontro de Lula com as massas peronistas na Praça de Maio, em Buenos Aires, indica que essas vitórias latino-americanas estão convocando o povo brasileiro a fazer a sua parte em 2022 para a retomada da integração democrática e soberana em toda a América Latina. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas, o programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande satisfação, uma grande honra estarmos aqui juntos novamente para discutir questões cruciais da grande pátria do Sul, o gigante Brasil, que pode ter um papel muito efetivo tanto na integração latino-americana como para reforçar esse curso de transformações que agora, com os ventos que sopram dos Andes, com a vitória de Boric, jogam muita energia para vencer esse governo altamente direitista, reacionário que está no Brasil, destruindo o projeto do Brasil. Para nos falar sobre isso, sobre as alternativas, sobre as tarefas do movimento progressista, sobre a necessidade da unidade popular, em que medida, até onde, em que programa, nossa convidada de hoje é a deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ela que foi deputada distrital, foi liderança estudantil na Universidade de Brasília, presidente da CUT, a quem agradeço muito por estar aqui conosco. Muito boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. Boa noite, Beto, boa noite a todas e todos que nos escutam, é uma alegria estar aqui. Como é que você reage a essa lufada de esperança que vem do voto popular no Chile, que joga luz, porque em 2022 os olhos da América Latina e do mundo estarão muito postos no Brasil, com esperança de que aqui também se consiga virar a página para recuperar democracia com justiça social. Qual a sua medida, a sua visão sobre o que o Chile representa para nós? Bom, eu penso que é realmente uma lufada de esperança, como você disse. E penso que o modelo em que se construiu o Chile, de um Estado mínimo para o próprio povo, é um modelo que teve uma contestação absolutamente evidente nessas eleições. E é um modelo que se tenta implementar aqui. É bom até pensar que o Guedes, que é o ministro da Economia, que é o pai deste modelo aqui no Brasil, ele também serviu ao Pinochet. É a mesma concepção de retirar o Estado de proteção social, esse que está assegurado na Constituição brasileira, nessa tentativa que o Brasil fez de estabelecer um luto de um período muito traumático da nossa história, que foi o período da própria ditadura. Então, portanto, a todo momento nós vamos ver que o governo de Jair Bolsonaro ele tenta romper essa concepção de Estado e se apropriar do Estado, para que ele sirva à iniciativa privada e para que ele sirva aos próprios governantes. Então, portanto, eu penso que a eleição no Chile, ela traz exatamente a necessidade de que estejamos aqui no mesmo diapasão, seguindo os mesmos passos, impedindo que tenhamos um Estado mínimo para o povo e um Estado que sempre é muito vantajoso, é muito obeso, eu diria, muito farto e largo para as elites. O Estado nunca foi mínimo para as elites neste país e agora, com o Chile, seguimos adiante. A vitória de Boric também trouxe a mensagem da necessidade de uma aliança das forças progressistas, uma unidade no campo popular, bater de porta em porta, que muitas vezes alguns setores da esquerda deixam isso de lado.
essa mensagem também é importante no Brasil. Em que medida as alianças aqui também são indispensáveis? Eu penso que essa é uma compreensão que está bastante evidente nos movimentos de Lula. Lula tem feito toda uma construção na perspectiva de termos uma aliança mais larga possível dentro de um programa, dentro de linhas programáticas. Eu penso que a função que nós temos no Brasil, ela não se encerra nas eleições. Ela tem que continuar, porque é preciso que nós possamos romper com a lógica de ódio que está muito presente no Brasil. Uma lógica de ódio, uma tentativa do governo permanente de estabelecer um golpe contra a própria democracia, que já é uma democracia que está muito machucada. Nós sofremos um golpe na democracia em 2016 com o impeachment de Dilma. E alguns diziam que o golpe ia ficar ensimesmado, mas o que nós estamos vendo é que o golpe vai esgarçando o tecido democrático e ele vai, enfim, corroendo as estruturas democráticas do país. Até porque, Beto, a democracia ela tem uma relação direta com os direitos. Os direitos carregam a democracia para todos os cantos, transformam a democracia numa democracia de alta intensidade. E, ao mesmo tempo, os direitos não existem sem a democracia. E nós estamos tendo um ataque aos direitos dos mais profundos da nossa história. Todos os segmentos onde nós conseguimos estabelecer princípios básicos de cidadania, eles estão ameaçados, todos os direitos. E nós tivemos, no Brasil, uma tentativa nítida de golpe no dia 7 de setembro. O dia da independência nacional, se tentou golpear. E penso que houve uma resposta das instituições. Mas essa tentativa, essa tensão, ela é permanente. Desde o primeiro dia de governo, Jair Bolsonaro ele testa as instituições para ver se pode aprofundar os rasgos contra a própria democracia. Então, portanto, penso que é muito importante que nós possamos estabelecer uma larga aliança dentro de princípios programáticos, e eu acho que uma coisa que a gente também absorve do Chile é a necessidade de estarmos no chão de onde o povo está, de estarmos nos territórios, de buscarmos um nível de organização popular foi insuficiente esse nível de organização popular para que nós pudéssemos conter 2 golpes recentes no Brasil. Um foi o golpe contra Dilma e o outro foi a prisão de Lula. A prisão de Lula foi para definir o processo eleitoral. Então, portanto, há uma demanda e uma necessidade de que a gente possa aprofundar a organização da própria população. Nós estamos conversando aqui com a deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, mas já voltamos aprofundando essas questões para entender mais profundamente o Brasil, que nos desafia tanto para o próximo ano, um ano de muita esperança para toda a América Latina, mas, sobretudo, para o povo brasileiro. Voltamos já já. Latitude Brasil está conversando hoje com a deputada federal Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, pelo Distrito Federal. Ela vem do movimento estudantil, tal como Gabriel Boric, que veio do movimento estudantil, mas foi presidente da CUT, sindicalista, e hoje é deputada federal. Uma das questões que envolve hoje o grande debate na esquerda, entre os nacionalistas também, em relação aos bancos públicos.
porque sem bancos públicos nós não podemos ter aquela alavanca para fazer os investimentos necessários de expansão da produção, garantir a retomada da industrialização tão afetada pelo governo direitista de Bolsonaro. E você que veio de um banco público, aliás, ainda é, né, funcionária desse banco público, a Caixa Econômica Federal, vê que aí estão fazendo-se discussões sobre possibilidade de venda de ações que alterem a natureza do capital estatal desses e outros bancos públicos. Como é esse debate se dá? Não, então, o governo tem feito uma privatização disfarçada dos bancos, não é? É porque os bancos públicos, a Caixa, o Banco Brasil, o BNDES, BASA, BNB, os bancos públicos federais, eles estão muito presentes no imaginário do povo. E não é uma discussão que o governo pode assumir a sua lógica privatista para essas instituições sem ter um grande desgaste da própria população. Então, o que faz o governo? A Caixa, por exemplo, ele cria empresas e essas empresas ele pode privatizá-las sem passar pelo próprio Congresso. Então, ele está criando agora o banco digital. Como é que um banco cria um banco para disputar com ele mesmo? Porque é o maior banco com o número de contas digitais que nós temos. São por volta de 100 milhões de contas digitais. A Caixa entra no Banco Central para criar um banco digital e dizendo que vai privatizar esse banco digital. Agora, da mesma forma, está privatizando, quer privatizar a seguridade, privatizar loterias, uma série de segmentos. Então, você faz cria subsidiárias para privatizá-las. Está fazendo isso com a Petrobras, com relação às refinarias. Está privatizando as refinarias, não passa pelo parlamento, porque, como é uma subsidiária, é uma decisão do Supremo de que não precisa passar pelo parlamento. Então, é uma privatização covarde, é uma privatização onde ele não assume este processo para o conjunto da população. Está privatizando ou quer privatizar a Eletrobras, já passa pelo Congresso, mas o processo cheio de irregularidades. A pressa que o governo tem para privatizar a Eletrobras é porque sabe que provavelmente Lula vai ganhar essas eleições e que em 2023 nós vamos ter um projeto de desenvolvimento nacional que vai precisar da energia. Veja o que foi o Luz para Todos, Beto. Luz para Todos, milhões de brasileiros e brasileiras receberam energia na sua casa. Eu lembro de uma senhora que apagava e acendia a luz e perguntada por que ela estava fazendo isso, ela dizia: pela primeira vez na minha vida, eu vou ver o rosto do meu filho dormindo. Ou outra que aborda Lula e diz: olha a pele do meu rosto, isso é fuligem de lamparina, que eu acabo de jogar fora. O que isso representa de autonomia, de autoestima, de possibilidade de vida, a vida para depois que o sol se põe. Então, veja, a Eletrobras foi responsável por esse processo. Para além disso, ela é responsável por grande parcela de geração de energia, enfim, de transmissão de energia, e o governo está entregando com um valor que é menor do que ela de fato vale. Nós estamos falando de por volta de 400 milhões de ativos que ela está entregando. O povo brasileiro pagou a construção de hidrelétricas e pagou através de tarifas, os financiamentos do BNDES, bancos públicos, e agora quando as empresas, grande parte das empresas, das hidrelétricas, que fazem parte da Eletrobras, já estão pagas, ele entrega. E aí você está mexendo com vazão do rio, você está mexendo com mata ciliar, com subsolo. Então, é uma entrega que ele está fazendo ao país, porque não tem projeto para o próprio povo. E, ao mesmo tempo, Beto, é impressionante como ele está tentando capturar o Estado. Veja o que aconteceu agora com o IPHAN, não é? Onde ele diz assim, o IPHAN, que cuida do patrimônio histórico brasileiro, simplesmente ele diz, mas não deixou fazer uma obra de um amigo meu, porque ali era um sítio arqueológico, o IPHAN impediu. Então, tira a direção do IPHAN. Fez isso com o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional colocou segurança, porque o Arquivo Nacional é responsável, inclusive, pelos arquivos da época da ditadura, que o Bolsonaro aplaude as salas escuras de tortura. Então, portanto, é uma captura do Estado. Você tem, na Fundação Palmares, que trabalha com cultura negra, um racista.
no Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres, uma pessoa antifeminista. É uma captura do Estado que ele está fazendo. É extremamente grave o momento que a gente vive. E, ao mesmo tempo, é um processo de disseminação de mentiras. Não tem limite, porque, sim, ele nega a própria realidade. Constrói uma narrativa para substituir a realidade e, dentro dessa narrativa, só cabe quem pensa da mesma forma. Então, o que o Brasil está vivenciando é um pedaço do colonialismo, é um pedaço da escravidão e é pedaço da própria ditadura, avivados por essa necropolítica. Veja o que é isso, Beto, com relação aos direitos. Ele encaminhou pelo menos 4 projetos para tirar a participação, a cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Disse que pessoas com deficiência não podiam ir para a escola regular porque atrapalhavam. Seu ministro falou isso. Uhum. E, ao mesmo tempo, está sugerindo, através da comissão técnica, entre aspas, está sugerindo choque para crianças autistas, choque elétrico para as crianças autistas. Então, portanto, nós estamos vivenciando uma verdadeira barbárie no Brasil. E essa barbárie precisa ser eliminada, precisa ser enfrentada. E enfrentada analisando que ovo de serpente a gente não ignora. Ovo de serpente a gente enfrenta. Se não enfrentar, vai robustecer uma lógica de arbítrio que vai entrar dentro da nossa casa e que vai tentar nos calar, açoitar os nossos corpos e impedir que tenhamos um Brasil para o próprio povo brasileiro. É muita coisa que está em jogo nessas eleições e, obviamente, que a eleição no Brasil, assim como a eleição no Chile, como a eleição em Bolívia, enfim, como as experiências que nós estamos tendo na América Latina, elas se comunicam, né? E se comunicam, umas estimulam as outras, é o desigual e combinado, né? Você vai bebendo das experiências de outros locais para que você também possa avançar e contribuir com outras experiências. A unidade da América Latina, que é absolutamente fundamental e que foi, de certa forma, impedida de se fortalecer em função da lógica de um bolsonarismo de extrema-direita. Nos últimos dias, apesar de uma relação de forças ainda desfavorável, né, para o campo progressista, houve algumas vitórias significativas no parlamento, apesar de que a esquerda não tem maioria lá, porque, de certa forma, há uma crise também no campo bolsonarista. Inclusive, o Bolsonaro perde capacidade de ação e o chamado Centrão tem tido outro tipo de ação política que não é exatamente aquela que Bolsonaro gostaria de ver representada. Isso significa que o próprio Centrão já estaria vislumbrando que os ventos do Chile estarão soprando muito fortemente e que a situação política vai mudar no Brasil em 2022? A elegibilidade do Lula, ou seja, a comprovação da inocência de Lula através do arquivamento dos diversos processos, depois de tantos dias de prisão, ela mudou a relação de forças. Porque 2 coisas mudaram a relação de forças. A elegibilidade do Lula e, ao mesmo tempo, o fracasso da tentativa de golpe do dia 7 de setembro, que desorganizou a base dele nessa perspectiva. Não significa que ele não vá tentar outros golpes, mas aquilo foi uma investida muito profunda para tentar realmente aprofundar essa lógica golpista e Bolsonaro teve que recuar, porque as instituições, de uma forma ou de outra, responderam e ele não encontrou o apoio necessário para seguir adiante. Teve um recuo que desorganizou uma base que foi preparada nesta perspectiva. Mas eu tenho absoluta certeza que um governo que precisa de comprar votos, porque é isso que está acontecendo, você tem um orçamento secreto de 16 bilhões, ou um orçamento de emendas de relator por volta de 16 bilhões. A emenda de relator tinha também no governo Lula, mas eram emendas, foram poucas emendas, e, por exemplo, para aumentar o salário mínimo, para corrigir problemas técnicos, não para o deputado colocar recursos para a sua base eleitoral, sem que ninguém saiba qual foi o deputado que colocou aquele próprio recurso. Sem transparência nenhuma. Né? É uma clandestinidade, né? Então, eu penso que esse movimento ele indica que Bolsonaro
não tem um apoio que seja um apoio a partir da sua própria ação. Ele tem que comprar um apoio para impedir o impeachment. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Centrão, ele sabe que Bolsonaro não será reeleito. E o Chile ajuda nessa perspectiva, com certeza. Então, nesse sentido, esgaça mais a base de Bolsonaro, e ele acaba se concentrando numa única coisa, tentativa de sobreviver. Isso abre flancos. Então, nós aprovamos a agricultura familiar, nós derrotamos a urgência que o governo queria impor para criar. O Bolsonaro queria criar uma polícia secreta, uma polícia dele, um SS, e criminalizar todos os movimentos sociais. Nós conseguimos derrotar essa urgência. A gente tem tido vitórias parciais, pontuais, vitórias, porque o governo está se concentrando naquilo que é fundamental para ele ganhar as próximas eleições e faz isso gastando recursos públicos na compra de parlamentares. É um quadro muito triste o que nós estamos vendo no Brasil, mas também é um sintoma, é uma expressão muito clara de que Bolsonaro não tem como ganhar as próximas eleições. É óbvio que nós vamos ter que trabalhar bastante, que essa eleição é uma eleição que tem que ser construída todos os dias e que as nossas funções têm que ir para depois de 2022, porque é sustentar uma experiência de governo democrático popular que vai construir um arco grande de alianças e, portanto, tira o Brasil da barbárie, impede que se retirem tantos direitos de mulheres, de negros, da população LGBTQIA+, que todos estão sofrendo muitas retiradas de direitos, mas que é preciso, para avançar numa experiência mais estruturante, com mudanças mais estruturantes, vai ter que ter uma elevação da organização popular, sem nenhuma dúvida. Há poucos dias, o ex-presidente Lula esteve na Argentina, participou de uma manifestação lá com 200 mil pessoas, massas peronistas saudando, e antes de viajar, ele esteve aqui no Congresso da Força Sindical, onde, no seu discurso, ele elogiou, inclusive, o papel de Getúlio Vargas, reconheceu a importância histórica de Getúlio Vargas, da CLT, dos direitos como salário mínimo, direito de férias, mas disse que o sindicalismo precisa de duas coisas. Primeiro, se unir. No Brasil há ainda uma certa dispersão. Segundo, se indignar, porque nós estamos tendo perdas, e essas perdas não estão sendo acompanhadas de uma elevação na mobilização do movimento sindical, do movimento popular, tal a gravidade das perdas que estão acontecendo. Qual a sua reflexão sobre isso? Eu acho que ele tem absoluta razão. Eu penso que a agenda é essencialmente corporativa, da busca por salários, que é uma agenda fundamental e que o movimento sindical não pode abrir mão dela. Porque a agenda de defesa dos salários, defesa das condições de trabalho, mas nós estamos tendo assim um maior ataque à própria CLT, a consolidação da legislação trabalhista, que é da época de Vargas, nunca sofreu tantos ataques, ela foi destruída, ou pelo menos está muito ferida, e ela precisa ser recomposta, os direitos precisam ser recompostos, até porque a lógica que está no governo é que os direitos só podem existir, que a vida dos trabalhadores e seus direitos dependem do enriquecimento do patrão. É uma lógica arcaica isso. O governo tentou aprovar um trabalho para os jovens, que era uma bolsa sem nenhum direito, e o discurso era esse: é melhor ele ter essa bolsa do que não ter nada, do que ter a fome. É o mesmo raciocínio da época da escravidão. É melhor você ter comida e ter um local para dormir do que você não ter nada. Então, portanto, é um vilipêndio da força de trabalho ou da capacidade dos trabalhadores de construírem um outro país e está fazendo uma dicotomia falsa, direitos contra emprego. Então, é melhor você ter emprego e não ter direito nenhum. Então, assim, nunca houve tantos retrocessos. Não vamos falar da época de Vargas, nós tivemos Vargas, que teve um projeto nacional, Lula teve um projeto nacional bastante claro, que passava pelo fortalecimento do salário mínimo, transferência de renda, enfim, e fortalecimento também dos direitos dos trabalhadores. Então, nós vamos ver que estas experiências
elas estão todas muito ameaçadas, muito feridas pelo próprio governo Bolsonaro. A CLT, com a reforma trabalhista, ela foi modificada. O trabalhador não tem mais direito ao seu próprio tempo. Porque veja a luta dos trabalhadores de Chicago, que deu origem ao 1º de maio, ou das trabalhadoras nova-iorquinas, que deu origem ao 8 de março, o dia dos direitos das mulheres, da luta das mulheres, que eram luta pelo seu tempo, para ter direito ao seu tempo não ficar na mão do patronato, não ficar na mão do patrão. Uma jornada que poderia ser de 12, 14, 16 horas, de acordo com o interesse patrão. O que é o trabalho intermitente? Que foi aprovado na reforma trabalhista, enfrentando a CLT. O trabalhador pode trabalhar 10 horas, 12 horas, 14 horas. O que são os trabalhadores de aplicativos? Se não é esta volta do não acesso ao seu próprio tempo, que é uma luta do começo do século XX. Enfim, são muitos desafios, mas não vamos dar conta deles. E vamos lembrar que o Marx falava que a matéria-prima mais preciosa da história é o próprio tempo, né? No qual se resume a própria economia. Deputada Érica Cocai, muito obrigado pela sua presença aqui no Latitude Brasil. Foi muito bom ter esse conversatório contigo sobre o Brasil para entender melhor as nossas tarefas. E as portas estarão sempre abertas aqui no Latitude Brasil em Telesur para a sua voz. Muito obrigada, Beto. Obrigada a todos, a todas que constroem esse programa e constroem a Telesur também. Dizer que é um instrumento tão importante, não é? Para que a gente possa ter acesso a diversas experiências que a grande mídia não acha que não pode ou que não permite que se tenha um conhecimento. E apenas por fim, Beto, dizer, eu sinto tanta força no povo brasileiro. Sabe? Você vai no movimento dos pescadores e pescadoras, que eles falam da estrela, eles falam da terra, sabe, é tanta força. Você vai nos movimentos indígenas, os povos indígenas, é muita força nas pessoas que viveram os hospícios no Brasil, contra os choques elétricos, contra os manicômios, tem muita força. A gente está vendo a expressão dessas forças nas pesquisas, mas vamos trabalhar para que elas se reflitam nas eleições e no próximo ano de 2023. Um abraço grande, Beto. Muito obrigado, Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, deputada federal. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Até nosso próximo encontro, na semana que vem, aqui em Latitude Brasil. Obrigado. Tchau.